Senhores, esse livro é um verdadeiro manual de instruções para todo homem dominar o seu ego. Para a galera que trabalha comigo, eu sempre dou a dica, né? Falo assim, irmãos, tenha cuidado com duas áreas da sua vida. Tem duas áreas na vida de um homem que a gente sempre tem que estar naquele modo alerta, sabe? Nunca deixar a guarda baixa, sempre estar vigiando, que é mulher e ego. Então, quando eu vi um livro que falava sobre ego e colocando a visão do cristianismo sobre essa parada, eu falei assim, mano, eu preciso ler esse livro. E eu acabei ganhando de presente do pastor Leandro, um abraço, e eu vou repassar o que eu aprendi, um pouquinho do que eu aprendi com esse livro para vocês. Primeiro que ele é muito válido nessa era que a gente está vivendo, que é a era da autoestima. Vou fazer um desafio com você. Abre o seu Instagram. Eu desafio, durante um minuto, você deslizando, você não vai ser impactado com um vídeo de um coach falando que você é o campeão, você é o melhor, que você é o vencedor, sem ele ao menos te conhecer. Ou algum corte de algum filme de Hollywood. Essa é a nova agenda ideológica. Nova não, né? Há alguns aninhos. A agenda desse século é a agenda da autoestima. Mas será que a solução do mundo, dos problemas do mundo, é realmente essa? Elevar a autoestima da galera? Recentemente fui perguntar para um cara que trampa comigo, não vou falar o nome dele, salve Eric, qual que era o plano de vida dele. E ele falou assim, mano, meu plano de vida é ficar rico. Aí eu falei assim, tá, mas como? Como? Ficar rico como? Ah, mano, não sei, eu só sei que eu vou ficar rico. Tá, mas com o quê? Só sei que eu vou ficar rico. Porque na mente dele, só pelo simples fato dele vir para o mundo, ele é merecedor da riqueza. Ele, de alguma forma, o mundo vai presenteá-lo com isso, porque ele é um campeão. Ele entende que do nada vai acordar ligação da Forbes, Elon Musk querendo fechar contrato e os caramba. Muita gente tem esse mesmo tipo de pensamento. E quem que é culpado disso? O ego. O ego inflado. Ah, Rodrigo, então qual que é a solução? A baixa autoestima? Eu ficar depressivo no meu quarto? Obviamente não, você não é idiota. Tenho certeza que você não chegou nessa conclusão. Ah, então a solução é o equilíbrio, um pouquinho de cada coisa? Não. E é isso que esse livro explica. Ele se baseia numa carta de Paulo aos Coríntios e, cara, a visão que esse livro trouxe sobre a questão do ego é algo de você ficar digerindo. Primeiro de tudo, ele define o ego humano. Primeiro ponto do ego humano, que ele é vazio. E a gente vê um exemplo, eu gosto de usar muito esse cara como exemplo, que é um cara chamado Salomão. Não sei se vocês conhecem, pouco famoso o homem. E ele, no final da vida dele, escreveu um livro chamado Eclesiastes, onde, cara, ele já tinha zerado a vida de ponta a ponta, mulher e os caramba, e ganhado mais dinheiro, mais dinheiro. Ele foi em busca da ele foi em busca do seu real propósito, descobrir o segredo do mundo, qual era o sentido da vida. Ele foi nesse rumo da autodescoberta, até ele chegar à conclusão que tudo é vaidade, mano. O nosso propósito, de fato, é a gente curtir dos presentes que Deus nos dá, que é o quê? Os frutos do nosso trabalho, a nossa família, e que o propósito de vida é guardar seus mandamentos e morrer. É isso. Ele chega a essa conclusão que tudo é vaidade, não há nada novo embaixo do sol. Então, o Tim Keller ele traz essa conclusão que o ego humano é vazio. Ele por si só ele é vazio. Ele precisa de algo para preenchê-lo. Só que esse algo não está no mundo. Esse algo vai além das coisas que estão nesse mundo. Segundo ponto, o ego humano ele é dolorido. Muitos acham que é o sentimento que fere. Não, o que está ferindo de fato você é o seu ego. Quando, ai, fulano falou isso de mim e eu fiquei chateado. Você não ficou chateado porque fulano falou isso para você, você ficou chateado porque você queria atingir uma expectativa que não foi correspondida com a expectativa de fulano sobre você. E com isso feriu o seu ego. Então o ego humano é dolorido. Terceiro ponto, ele é atarefado demais. O nosso ego é muito atarefado. Ele está querendo chamar atenção a todo instante. A gente está saindo, nossa, será que a minha roupa tá legal? Será que o meu cabelo tá isso? Ah, eu vou ter que fazer uma reunião, será que eu vou falar bem? Então, a todo instante, ele está querendo chamar sua atenção. Ele funciona como qualquer parte do corpo. Por exemplo, se eu torcer meu dedo agora, vai começar a ter uma dor, vai falar assim, ó, Rodrigo, você é idiota? Tá doendo, irmão? Para com isso. Daqui a pouco, se eu não jantar, meu estômago vai cantar, vai começar a cantar aqui falando assim, ó, irmão, tem que colocar coisa aqui para dentro, mano, senão eu não vou aguentar. Então, o ego, ele funciona da mesma forma, só que ele chama atenção a todo instante. E quando a gente está respirando, ele está querendo chamar a nossa atenção.
Quarto ponto, ele é muito frágil. Você conhece aquela pessoa que tem aquele ego inflado, ela se acha melhor que todos, mas você fala uma coisinha, você fala assim, ó, fulano, o seu cabelo tá bagunçado. Ele já fica, não, como assim? Então é um ego muito fragilizado. A todo instante ele tá querendo atingir uma expectativa X, que ele criou na própria mente. Então o ego humano, ele transita por esses dois extremos, que é o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. Então qual que é o lance? Para de viver, mano, como a vida fosse, cada dia fosse um tribunal diferente. Então a gente fica vivendo, o homem ideal ele precisa acordar às 5. Aí no dia que você não acorda, menos pontos. Você já fica chateado, seu ego vai inflando. Aí quando você consegue, seu ego, você se sente superior às outras pessoas. Mano, eu acordei às 5, eu treinei às 8, eu faço dieta no meio-dia, eu faço isso, faço aquilo. E você vai se sentindo superior. Aí no dia que você não consegue atingir a expectativa que você se impôs, você já fica, caramba, mano, eu não sou aquele homem que eu idealizei para mim. Então o ego humano, ele vai trabalhando com esses dois extremos. Ele vai inflando e desinflando, inflando e desinflando. Vamos preencher esse espaço de fato com algo sólido? Aí esse livro, ele cita um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, onde Paulo fala: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então, até a função de julgar, Paulo tira das pessoas e também tira de si mesmo. Nem ele mesmo tem a capacidade de julgar ele mesmo. Ele deixa isso para quem conduz ele de verdade. Cristo. Ele descansa em Cristo. Ele vive apenas querendo agradar o próprio líder, o próprio rei dele. Porque imagina, mano, imagina a gente tá vivendo. Aí, a todo instante, a gente tá querendo agradar patrão, a gente tá querendo agradar mãe, pai, filho, o caixa do supermercado. Mano, é uma loucura. Imagina agradar todo esse tipo de gente. E aí a gente pega o exemplo do nosso líder, do nosso próprio Cristo. Será que ele agradou todo mundo? Mesmo ele vindo, ele com toda aquela humildade, se esvaziando de toda a sua glória, vindo como humano, o cara bondoso, fazia milagres, caramba, olha só como foi a morte desse cara. Então o que resta para nós? Então é isso que esse livro ensina. Ao invés de eu querer agradar esse mundo inteiro, eu me concentro a agradar apenas um só. Considerações e perguntas para reflexão. Se você é novo na fé cristã, sugiro que leia o Evangelho de Marcos e peça que Deus lhe revele a verdade sobre Jesus Cristo. Então, procure entender quem é esse cara, por que esse cara veio, por que ele morreu numa cruz. Eu sei, Rodrigo, eu conheço Jesus Cristo, pô, miliano, assistia na Globo, no SBT, o filme lá, Paixão de Cristo. Cara, eu sei, agora tente ir mais a fundo, sabe? Entender de fato. Já se perguntou, se Jesus Cristo era judeu, por que você é evangélico? Você já fez essas perguntas? Então procure entender quem você serve de verdade. Procure entender quem é esse Cristo. Use o Salmo 139 como oração. Peça que Deus lhe sonde o coração. Peça que Ele mostre onde você busca autoestima e como você tenta encontrar seu senso de identidade. E aqui, só para finalizar, ore pedindo que Deus lhe dê o necessário para desenvolver a humildade que vem do Evangelho e conquistar a liberdade resultante do autoesquecimento. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem gostado, pouco me importa, porque eu conheço a minha verdadeira identidade. Eu não busco agradar vocês, e sim ao meu próprio líder. Nossa, essa foi pedrada. Mas para ajudar o pai, o que eu peço que vocês façam? Se inscrevam nesse canal, nesse novo canal, né? Vamos considerar. Dê o like. E, mano, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu espero que venha muitos. Nosso líder colocou isso como missão, então vamos que vamos. Se você quiser fazer parte do nosso grupo secreto, eu vou deixar um link do nosso canal do WhatsApp, onde eu mando algumas reflexões do dia a dia, coisas que eu aprendi no dia a dia. Todo dia eu coloco algo diferente. Não é mensagem motivacional, tá? Me respeita que eu não sou coach. Nessa descrição aí, eu duvido você achar algum link de curso. Então me respeita, irmão. O papo aqui é diferente, tá ligado? E lembre-se, apesar de todo o ensinamento que vocês virem nesse canal, Cristo sempre será o suficiente. Demorou? É nóis, até o próximo vídeo.